Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, livro de Levítico, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Verso de número 12 e verso de número 13. Levíticos, capítulo de número 6, verso 12, verso 13. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Louvar a Deus e agradecer ao nosso pastor Carlos Roberto Silva, junto de sua esposa. Obrigado por essa rica oportunidade. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus, já ouviram a voz de Deus e estão desejosos por ouvir um pouco mais da voz do Senhor? Diga glórias a Deus. Deus continuará falando conosco através da sua palavra. Levítico capítulo 6 e verso de número 12. Diz assim o texto bíblico: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu queria que nesse momento você repetisse comigo esse verso no 3, todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo só pode arder e não se apagar se tiver lenha. Com muita gentileza, olhe para o seu irmão do lado aí e diga assim para ele: eu sou um carregador de lenha. E você? Pergunte a ele aí. Aleluias. Nós somos carregadores de lenha e é por isso que o fogo não se apaga. Muito bem, queridos, nessa noite eu quero pensar com vocês a respeito deste tema, carregadores de lenha. É bem verdade que nós falamos de o fogo nunca se apagar, mas a responsabilidade de manter o fogo aceso é completamente única e exclusiva nossa. Para uma nação, ou uma cidade, ou um bairro funcionar de maneira convencional, é necessário pelo menos que esse aglomerado de pessoas estejam pautados, subalternos a dois tipos de leis. Primeiro tipo de lei, lei civil. É de suma importância que um aglomerado de pessoas, que uma cidade, que um estado ou que uma nação esteja submisso às leis civis. O segundo tipo de lei são as leis morais. Leis essas que regem o nosso consentimento ou o nosso sentimento do que é certo e do que é errado. O povo de Israel vivia não somente abaixo dessas duas leis, mas uma terceira lei, chamada as leis cerimoniais. As leis civis são regras para a convivência social, política e judicial. Era uma lei que regia crimes, propriedades e indenizações. O texto que nós lemos fala a respeito deste povo que vivia debaixo destas leis. E essa lei civil, o povo de Israel tinha também que cumprir. No texto de Êxodo capítulo 22, no verso de número 1, nos demonstra o povo de Israel vivendo esta lei, obedecendo esta lei, quando o texto diz que naquela época, quando uma pessoa roubava, furtava de uma outra pessoa um boi ou uma ovelha, e o mesmo fosse descoberto, este teria que dar de volta uma indenização à parte ofendida. Aquele que roubou um boi, não dava um boi, davam 5 bois. Aquele que furtou uma ovelha, não devolveria apenas uma ovelha, devolveria
4 ovelhas, nos demonstrando assim que o povo de Israel vivia sim debaixo de uma lei civil. Já as leis morais são princípios eternos de certo ou errado. A lei moral é baseada no caráter de Deus. E é importante nós entendermos isto aqui, porque as leis morais, eu costumo dizer que é uma herança que toda criatura de Deus recebeu de Deus no ato da criação. Porque o que é, afinal, as leis morais? O que é certo e o que é errado? Todos nós aqui sabemos. Porém, não é necessário um ser humano, eu digo uma criatura, ler a palavra de Deus ou ter a Bíblia como seu manual de fé e prática para saber o que é certo e o que é errado. Você concorda comigo? Tem pessoas que não tiveram contato com as Sagradas Escrituras, mas lá fora sabem que é errado roubar, que é errado matar alguém, que é errado prejudicar o próximo. Isso é porque todo ser humano tem dentro dele essas leis morais que são herança do nosso Deus, são princípios do caráter de Deus. E o povo de Israel também vivia debaixo dessa lei. Não obstante Deus colocar dentro de nós essa consciência do que é certo e o que é errado, para um povo de coração obstinado como o povo de Israel, Deus teve que registrar. E é quando Deus falou para Moisés no decálogo dos mandamentos, deixa registrado aí, não pode furtar, não pode cobiçar o próximo, não pode levantar falso testemunho contra o seu irmão, porque este povo é um povo de dura cerviz e é um povo que constantemente se afasta dos meus caminhos. O terceiro tipo de lei em que Israel vivia debaixo são as leis cerimoniais. As leis cerimoniais são leis culturais, são leis que são específicas para o povo de Israel. Dentro dessas leis cerimoniais envolviam sacrifícios, festas e dietas, todos amando de Deus. A descrição dessas leis era Deus quem dava. Dentro das leis cerimoniais existiam os sacrifícios, que não deixava de ser um rito, que não deixava de ser um ato cerimonial. Existia na Bíblia pelo menos 2 tipos de sacrifício: o sacrifício voluntário e o sacrifício obrigatório. Todos nós que estamos aqui sabemos que a Bíblia nos diz que no Antigo Testamento o povo vivia constantemente sacrificando ao Senhor, não apenas para um momento ter perdão de pecados, mas de maneira cerimonial, e isso foi amando do nosso Deus. O primeiro tipo de lei voluntária, são 3 sacrifícios voluntários. O primeiro, Levíticos capítulo 1, o holocausto. Existia na entrada da tenda um altar de holocausto, que é justamente esse altar que nós lemos aqui, em que o fogo não poderia se apagar. Quando o israelita queria adorar a Deus, quando o israelita queria ofertar a Deus, quando o israelita queria agradar ao Senhor, o mesmo levava um animal para ser sacrificado diante do sacerdote. Podia ser um bode, podia ser um carneiro, um boi, uma pombinha. Quando ele queria adorar a Deus, ele levava aquele animal, e esse é o primeiro tipo de sacrifício voluntário. O segundo tipo de sacrifício voluntário é a oferta de paz. Levíticos 3, quando um crente recebia vitória, quando Deus dava vitória para um israelita, quando Deus curava alguém de sua casa, quando Deus dava prosperidade para a família, quando Deus aumentava a fazenda, quando Deus abria as portas, quando Deus mudava o cenário e o povo sentia gratidão em seu coração, eles ofertavam a Deus uma oferta de paz, e era como se fosse um culto de ação de graça, entregava ao sacerdote. O terceiro tipo de sacrifício voluntário, este sacrifício é chamado de oblação, sacrifício de manjares. Aqui não tem sangue, aqui não tem carne, e aqui também não tem animal. Olhe para cá, a Bíblia diz que quando o israelita oferecia a Deus manjares, entregavam cereais, entregavam para Deus nenhum tipo de carne, cereais e grãos como oferta. E essas são as ofertas voluntárias. Todavia, havia pelo menos 2 tipos de sacrifício em que o israelita não poderia deixar de fazer. Esses aqui não eram voluntários,
Esses aqui eram obrigatórios. O primeiro sacrifício obrigatório é a oferta pela culpa. Levíticos capítulo 5, quando o israelita precisava ter ressarcido a sua honra e a sua dignidade, a restituição de sua dignidade, ele trazia uma oferta pela culpa, mas a oferta mais conhecida pelos israelitas e mais considerada, por que não dizer a oferta mais importante para esse povo, era a oferta pelo pecado. Levíticos capítulo de número 16, nesse dia dessa oferta, desse cerimonial, desse rito, desse ritual, toda Israel parava. Não era apenas o sumo sacerdote que entrava dentro do lugar santíssimo para ofertar a Deus, não. Todo o povo de Israel entrava em um sentimento de humilhação perante o Senhor, para que Deus aceitasse o sacrifício do sumo sacerdote. É chamado pelos judeus esse dia de Yom Kippur. É necessariamente o dia em que toda Israel se humilhava perante Deus, enquanto o sumo sacerdote entrava para dentro do lugar santíssimo, para aspergir sobre o propiciatório da arca da aliança o sangue do animal. A Bíblia diz que todo o povo de Israel entrava em um jejum perante Deus, mas esse jejum aqui não é o jejum que nós fazemos, o jejum que você deixa de comer e beber apenas, e às vezes quebra o teu jejum comendo uma coxinha na cantina após o culto. Esse jejum aqui era mais severo, esse jejum aqui era mais radical. O povo deixava de lado não só a comida e a bebida, eles deixavam de lado todas as suas vaidades. Quando chegava o dia do jejum, ninguém se adornava. Quando chegava o dia do jejum, ninguém passava maquiagem. Quando chegava o dia do jejum, ninguém passava perfume. Nada de roupa cara, nada de muito adorno. Vamos vestir sacos de silício, roupas de saco como forma de humilhação perante o nosso Deus, e vamos se derramar em sua presença. Uma prova bíblica de que esse dia é um dia verdadeiro. Lembra de Atos capítulo 27, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava sendo levado para a Itália para ser julgado. Em um momento, dentro do navio adramitino, ele se levanta durante a viagem e fala para os prisioneiros: por que vocês não querem mais comer? Já é passado o dia do jejum. Sim, esse dia existia, e o povo se derramava na presença de Deus como forma de humilhação. É interessante nós entrarmos dentro desse texto e saber essas coisas, porque tudo isso que nós estamos falando aqui não é a título de conhecimento, não. Isso aqui era uma sombra do que posteriormente viria, que era o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olhe para cá para você entender onde eu quero chegar. Nesse dia em que toda Israel estava em jejum, tinha uma cerimônia que acontecia, o momento mais importante, quando o sumo sacerdote tinha que entrar para dentro do lugar santíssimo. Antes de tudo, levavam 2 animais perante o sacerdote, e o primeiro animal tinha que ser morto. Para ser específico, os 2 eram bodes. Levavam 2 bodes diante do sacerdote. Esses bodes não poderiam ter defeitos em seu corpo, porque seriam usados como sacrifício perante o nosso Deus. O primeiro bode era morto. Com o sangue desse animal, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, aspergia 7 vezes no propiciatório da arca, oferecendo sacrifício por ele e pela sua família. Já o bode, o animal que ficou vivo, é chamado pela Bíblia de bode emissário. Diga assim comigo: bode emissário. Esse bode aqui não era morto imediatamente, não. A Bíblia diz que o sacerdote pegava aquele animal, colocava suas mãos na cabeça do animal e confessava as iniquidades do povo, da congregação de Israel, como se ele estivesse fazendo uma transferência de culpa e de iniquidade para aquele animal. Diz a Bíblia que havia um homem designado para esse trabalho, não era um ofício. O sacerdote confessava, e o homem designado pegava aquele animal e levava ele para o deserto, para que ele levasse para bem longe, de maneira simbólica, as iniquidades da congregação de Israel. Enquanto o sacerdote ora ou intercede ou coloca a mão
na cabeça do animal, para levar para longe as iniquidades no deserto por um homem designado, eu consigo enxergar a simbologia, a tipologia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui. Se você não conseguiu ainda entender, eu vou lhe explicar. É claro que o meu Jesus não é bode, ele é Cordeiro de Deus. Mas essa tipologia aqui é muito clara, porque para um israelita, esse animal que estava sendo levado para o deserto, estava levando a iniquidade da congregação de Israel. O animal levou a iniquidade, mas Jesus também levou a nossa iniquidade. O profeta Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 53 e no verso de número 6: nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus Cristo de Nazaré, todas as nossas iniquidades. O animal levava a iniquidade, Jesus também levou a iniquidade. Simbolicamente, esse animal estava levando a culpa da congregação de Israel. Jesus também levou a nossa culpa. O texto diz que havia um homem designado para quê? Para pegar o animal e levar ele para o deserto. Jesus também foi levado para o seu local da morte. Haja vista que o deserto seria o local onde esse animal iria morrer. Então havia um homem designado para pegar o animal e levar para onde ele iria morrer. O homem designado pegou o animal e levou ele no deserto para morrer. Também houve um homem que levou Jesus, mas não foi para o deserto, foi para o Calvário. Qual é o nome dele? Simão Cirineu. Era Jesus dizendo para nós aqui: se houve um homem que levava um animal para morrer de maneira simbólica e imperfeita, Jesus também foi levado para morrer na cruz do Calvário. O animal foi levado para o seu local da morte. Jesus também foi levado para o seu local da morte. O animal morreu no deserto, mas Jesus morreu no Calvário. O animal simbolizava para longe da congregação as suas iniquidades. Quando Jesus, cada dia mais ou cada momento mais, se aproximava da cruz, levava para longe de nós a nossa iniquidade, porque foi tudo sobre ele. E qual é a diferença, senhoras e senhores, desse animal para Jesus Cristo? A diferença é que todo ano tinha que matar um bode novo, todo ano tinha que pegar um animal novo, todo ano o homem designado levava um animal para o deserto, mas nunca foi registrado em nenhum livro, por nenhum pensador, por nenhum rabino, por nenhum mestre, por ninguém, que quando o animal chegava lá e morria, ele ressuscitava. O animal não ressuscitava, mas o meu Jesus, quando chegou no terceiro dia, o túmulo de Jesus não pôde lhe deter, a umidade do túmulo não pôde lhe deter, os lenços em seu corpo não pôde lhe deter, a guarda pretoriana não pôde lhe deter, a grande pedra que tapava o seu túmulo também não pôde lhe deter, as ânsias da morte não puderam lhe deter, Satanás não pôde lhe deter, ele está vivo. E se você crê, levante a mão e adore ao Senhor Jesus. Diga para alguém assim: ele está vivo. O animal era imperfeito, mas Jesus era perfeito. O sacrifício do animal era incompleto, mas o de Jesus era completo. Diz a Bíblia no livro de Hebreus que
todo sacrifício que era feito, ele só tinha um problema: ele não tirava a culpa da mente do sacerdote. Sabe por quê? Porque esse sacrifício aqui é incompleto. Imagina comigo um obreiro, um sacerdote, fazendo o sacrifício para perdão de pecado e saindo culpado do sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício da lei é imperfeito, mas o sacrifício de Jesus não. Ele limpa a mente de quem o fez o seu serviço. Quantos podem adorar esse Jesus? Aleluia! Este sacrifício é um sacrifício perfeito. Porém, nós precisamos voltar aqui nesse texto. Este fogo que lemos, em que estava aceso e não poderia se apagar. Primeira coisa, era o fogo do holocausto. Diga comigo, holocausto. Era justamente o altar aonde o sacerdote recebia as ofertas. Deus disse que o fogo não poderia apagar, só que tem um detalhe: não foi o sacerdote que acendeu o fogo. Quem acendeu o fogo foi Deus. Esse fogo aqui não foi o sacerdote, esse fogo aqui foi Deus. Aí Deus falou para o sacerdote: eu estou acendendo o fogo, mas o responsável por fazer que ele continue aceso é fácil demais vir no culto de domingo e dizer: eu quero fogo, sendo que o responsável, o fogo já foi aceso na cruz do Calvário. No nascimento da igreja ele já está aceso. Agora cabe a você tirar a sua vida do comodismo e dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou entregar sem reserva. Eu vou quebrar o vaso que simboliza um ano de trabalho. Eu não vou querer saber do que vão achar, porque o responsável por fazer o fogo ficar aceso é o sacerdote. Diga para alguém assim: é Deus que acende o fogo, mas é você que faz ele ficar aceso. Funcionava da seguinte maneira, olhe para cá. Funcionava da seguinte maneira: a antiga tenda ou o antigo templo, antes de você entrar pelas cortinas, primeira coisa que você ia ver na entrada, esse altar. Depois desse altar você veria a pia de bronze. Depois da pia de bronze, uma cortina, porque não tinha porta. Entrando para o lado de dentro, você entraria no átrio do Santo do Santo. E nesse lugar, do seu lado direito, você veria uma mesa, os pães da preposição. Do lado esquerdo, o candelabro de ouro, e na frente o altar de ouro, que é chamado o altar do incenso. Na frente do altar de incenso, outra cortina, e lá dentro do lugar santíssimo, a arca da aliança. Quem mandou fazer desse jeito aqui foi Deus, não foi Moisés que descreveu essa maneira, foi o Senhor Deus que queria. E é interessante dizer que quando Deus manda construir esse altar aqui com este fogo, Deus dá as diretrizes, é Deus quem descreve. É Deus que é o arquiteto disso aqui tudo. Deus falou: vocês não vão fazer um altar qualquer. Esse altar aqui do holocausto não vai ser de ouro. Esse altar não vai ser de prata. Esse altar não vai ser de diamante. Não vai ser de... vai ser de quê? De bronze. Esse altar vai ser de bronze, quadrado de bronze, 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura por 1,5 metro de altura. E quem está agitando tudo isso aqui é Deus. Ele projetava, ou foi projetado, chifres em suas pontas, bem como argolas e varas para ser transportado. Contava com armação gradeada de metal, que era a grelha aonde colocava o sacrifício. Êxodo 27. O altar de bronze era provavelmente colocado sobre um monte de terra ou pedras, e o fogo era ateado em cima. É interessante dizer que as pontas do altar serviam para uma única coisa. Quando o sacrifício era colocado no altar, o sacrifício precisava ser amarrado, não podia ficar solto. O sacrifício tinha que estar amarrado, assim como um animal não podia ficar solto no local do sacrifício. Jesus Cristo também não ficou. Foi-lhe crucificado as mãos e foi-lhe crucificado aos pés. Neste altar, amando de Deus, esse fogo não podia se apagar. Só que tem um detalhe: o responsável
por fazer o fogo ficar aceso? Diga-se comigo, é o sacerdote. Olha para cá, Deus não simplesmente colocou a responsabilidade sobre o sacerdote, mas Deus também deu diretrizes, Deus deu ferramentas, diga, ferramentas de trabalho. Vamos lá, primeiro, recipiente. Segundo, pás. Terceiro, bacia. Quarto, garfo. E por último, os braseiros. Sabe para que serve os recipientes e a pá? Deus falou para o sacerdote assim: eu quero o fogo aceso. Estou lhe entregando uma pá na sua mão e estou lhe entregando o recipiente. Para quê? Para que quando a lenha que foi colocada mais cedo virar cinza, você venha com uma pá, olha para cá, tire a cinza e coloque no recipiente, para depois colocar lenha nova. Eu entendo uma coisa aqui: não tem como o fogo pegar se o altar tiver cinza. Tem que remover a cinza. Tem que remover a cinza. Não tem como ver fogo se tiver cinza. Não adianta querer ver o céu aberto com fogo se ainda tiver cinza. Deus está dizendo para nós: tire a cinza e coloque lenha nova. Quer ver fogo novo? Tire a cinza velha e coloque a lenha nova, que o fogo queima. O ato de retirar a cinza obrigava o sacerdote a fazer constantemente a manutenção do altar. Espera aí, quer dizer então que não é só Deus acender o fogo? Não, o sacerdote tem que fazer a manutenção. Tira a cinza e coloca a lenha. Tira a cinza e coloca a lenha. Tira a cinza e coloca a lenha. Quer ver o fogo pegar de verdade? No meio do conjunto dos jovens, no meio das irmãs, no meio dos varões, dos obreiros. Tira a cinza e coloca a lenha. Tira a cinza e coloca a lenha. O problema é quando quer jogar a lenha em cima da cinza. Diga assim comigo: não vai pegar fogo. Respire fundo assim, ó. Agora diga: não vai pegar fogo. Vai perder tempo. Tem que tirar a cinza. Tem que arrancar a cinza e colocar a lenha. Escute, isso aqui é apenas um dos significados. Pode significar outra coisa, mas o Espírito me revelou. A lenha aqui pode ser muito bem representada. Diga-se comigo: adoração. Adoração. Quer ver o fogo pegar? Tira a cinza. E se lenha é adoração, eu entendo uma coisa: para o fogo pegar, não depende de quem está dirigindo o culto, não depende de quem deu um hino para louvar aqui, não depende dos músicos se vai batucar ou não vai batucar. É só colocar lenha verdadeira que o fogo pega. Mas é fácil transferir a responsabilidade. A responsabilidade está com você. A responsabilidade está contigo. Enquanto você traz lenha, o fogo não apaga. Enquanto você traz lenha, o fogo não dorme, ele continua aceso. É interessante, queridos, dizer que essa responsabilidade era única e exclusiva do sacerdote. Mas toda a congregação tinha piedade do sacerdote. Por quê? Porque quando chegava o tempo frio, o sacerdote teria que fazer, mesmo com o inverno, o fogo não se apagar. É muito fácil fazer o fogo continuar aceso num período em que tudo se encaminha, ou no calor, ou no verão. Mas quando o inverno vinha, o inverno era cruel. Olha para cá, alguém precisava ajudar o sacerdote. Os historiadores dizem que havia em Israel um dia datado no calendário judaico, em que toda a congregação se compadecia do sacerdote, e eles separaram um dia para festejar a Deus, chamado o dia da festa da madeira. Todo o povo pegava madeira e levava como oferta para o templo, para armazenar.
para que quando viesse um período frio, o sacerdote não ficasse tão desesperado. Isso aqui me chama muito a atenção, porque a responsabilidade é do sacerdote, mas o povo está vendo que se ajudar, o fogo continua aceso. Eles não tinham a obrigação, mas mesmo assim, viram um sacerdote e disseram: quer saber de uma coisa? É o sacerdote que está na frente? É. Quem vai manusear o altar? É o sacerdote? Não sou eu? Não. Mas mesmo assim, eu vou levar lenha para ajudar o sacerdote. Vou levar lenha para ajudar o sacerdote. Eu vou levar lenha, eu vou levar lenha, eu vou levar lenha. Eu quero abrir um parênteses aqui para lhe dizer algo muito importante. Nós estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas já não têm mais o coração voltado a esse sentimento, ao sentimento de eu vou levar uma oferta de lenha, mesmo não sendo eu que estou manuseando o altar. Vou levar uma oferta de lenha, mesmo não sendo eu que estou no altar. Vou levar uma oferta de lenha, mesmo não sendo eu na oportunidade. Vou levar uma oferta de lenha, mesmo não sendo eu cantando. Vou levar uma oferta de lenha, mesmo não sendo eu pregando. Vou levar uma oferta de lenha, mesmo não seja eu dirigindo o culto. Quer saber de uma coisa? Nós precisamos tirar da nossa mentalidade que a lenha só precisa ser colocada com o microfone na mão. Não, querido, está na hora da gente arregaçar a manga e dizer: o inverno está chegando aí, e o sacerdote não vai ficar só. Se depender de mim, eu levo lenha. Se depender de mim, eu levo lenha. Se depender de mim, eu levo lenha. Olhe para alguém e pergunte a ele: tem coragem de levar lenha? Tem coragem de levar lenha mesmo não sendo você pregando? Hein? Tem coragem de adorar mesmo não sendo você? O importante é o fogo permanecer aceso em nosso meio. Levante a sua mão para adorar a Jesus. Só quem trouxe lenha, só quem trouxe adoração. Talvez não seja você, mas se o fogo ficar aceso, a tua hora chegará. Adore só quem trouxe lenha. Adore, 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 adore ao Senhor. Pessoas que não conseguem adorar a Deus por não serem elas que estão no altar como um sacerdote. A motivação está errada. Deus não conta com isso. Deus está à procura. Deus está à procura. Você já viu Deus procurar alguma coisa? Deus precisa procurar. Deus não sabe onde está tudo, mas a Bíblia diz: Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Eu quero que você seja tomado pelo que eu sentir ao ler esse texto. Eu quero que você seja tomado por esse sentimento que o Espírito de Deus coloca em nós. O sentimento de, por mais que não seja eu não vou cruzar o braço. Por mais que não seja eu não vou fechar a cara. Eu vou trazer lenha para que o fogo pegue em nosso meio. Eles levavam lenha para ajudar ao sacerdote. E tem mais: a historicidade judaica afirma que essa lenha era armazenada em um local que pelos judeus é chamado de Lishkar Haetzim, que significa Câmara da Madeira. Havia um lugar perto do pátio chamado Azará, pátio dos sacerdotes no templo, em que eles armazenavam a madeira. Então vinha um israelita no dia da oferta, trazia sua lenha: está aqui a minha oferta. Armazenava para que quando chegasse o momento de usar aquela lenha, o sacerdote com os auxiliares de trabalho. Sim, sacerdote não trabalha só, tinha uns levitas que o ajudavam no trabalho sacerdotal. Quando chegava o momento de pegar a lenha para colocar no fogo, não era qualquer lenha que ele tinha que pegar, tão poucos largar o altar e ir para o meio do mato. Não, era só ir no armazenamento de madeira, pegar a melhor lenha que tinha, porque por causa do armazenamento da madeira, o cupim podia comer a madeira, o inseto podia comer a madeira. Então peraí, quer dizer que não é só pegar a lenha e jogar no fogo? Não, o altar é santo,
O fogo é santo. O sacerdote estava em uma condição santa. Por quê? Porque o Deus que recebe o sacrifício, ele é santo. Já que Deus é santo, já que o altar é santo, já que o fogo é santo, a oferta também precisa estar em boas condições. Não pode ser qualquer madeira. É nesse momento em que os israelitas entravam dentro dessa câmara da madeira e ia escolher a melhor madeira. Era mais ou menos assim: eu preciso procurar melhor. Aonde está melhor? Aonde está melhor? A adoração aqui não é de qualquer jeito. Madeira aqui não é de qualquer jeito. Tem que pegar a melhor. Se for pela metade, não serve. Se for incompleta, não serve. Tem que ser a melhor, a melhor, a melhor. Quem trouxe adoração nessa noite, abre a boca e adore ao Senhor. Sim, aqui era a madeira perfeita para que pudesse colocar no fogo. Não era qualquer tipo de lenha que poderia colocar no fogo do altar. Tinha que ser uma lenha muito boa. É interessante que a história afirma que dentro dessa câmara da madeira houve um evento intrigante no meio dos judeus. Um certo dia, um sacerdote foi pegar a lenha na câmara da madeira, e lá no meio das madeiras, no meio das lenhas, ele encontrou outro sacerdote. Só que esse sacerdote estava escondido, e quando ele foi descoberto, ele foi analisado quem ele era, perceberam que era um sacerdote indigno, ou seja, não era da linhagem de Arão, mas mesmo assim ele estava escondido no meio das madeiras. Descobriram um sacerdote que na verdade não era sacerdote. E onde que ele estava escondido? No meio das madeiras. É interessante, porque se ele estava no meio das madeiras, ele sabia que aquele local era um local de trabalho. Se ele foi confundido com um sacerdote, ele era um sacerdote falso. Era um sacerdote que vestia roupa de sacerdote, era um sacerdote que usava turbante na cabeça como se fosse um sacerdote, era um sacerdote que tinha as pedras preciosas no peitoral como um sacerdote, usava o urim e o tumim como sacerdote, em volta da túnica tinha sino que fazia barulho como sacerdote. Mas quando chegou na hora de trazer a lenha, descobriram que ele não era verdadeiro. Quer saber quem é falso? Quer saber quem é verdadeiro? Joga ele no meio da lenha. Joga ele no meio da lenha. É só falar de lenha que a gente descobre quem é ou quem não é. É só falar de lenha que a gente descobre quem está pela causa, quem está pelo propósito e quem veio apenas para ser confundido como um adorador. Quem adora de verdade sabe como tocar no coração do mestre. Dá uma olhadinha de canto para alguém e diga assim para ele: você é verdadeiro ou você é falso? Pergunta para ele assim: você é verdadeiro ou você é falso? Quer ver, descobrir? Coloca a lenha na mão dele para ver. Quer descobrir quem é falso e quem é verdadeiro? Quando se trata de adoração. Que é isso, irmão? Isso aqui é muito superficial que você está falando. Você que pensa. Tem gente que é pego na hora da lenha. Tem gente que está contra e você vê na hora da lenha. Na hora da adoração você vê. Mas eu não me preocupo. Jesus também não está preocupado com quem não quer, com quem finge ser, com quem está como capa, quem está só com a vestimenta. Olhe para cá, Jesus está preocupado com quem verdadeiramente abraça a causa do evangelho e coloca a lenha, adoração verdadeira, faz o fogo pegar no nosso meio. Escute, as bacias, primeiro, recipiente, segundo, pá, terceiro, as bacias ou tigelas, que era usada para aspergir o sangue do animal. Quarto, os garfos. Detalhe, todo instrumento de trabalho do sacerdote, Deus queria que tivesse sido feito de bronze. Se o altar é de bronze, a ferramenta tem que ser de bronze também. Olhe para cá. Se o altar é de bronze, a ferramenta precisa ser de bronze. O problema é que o altar é de bronze, mas tem crente que quer ser de diamante. Tem gente que quer brilhar mais que o ouro.
Escute o que eu vou lhe dizer, querido. Se o altar é de bronze, venha de bronze. O único que brilha no altar não é a ferramenta, é o fogo que Deus acendeu. Ferramenta, os garfos. Sabe para que serviu o garfo? Usado para distribuir o sacrifício no altar. Quando o sacrifício era colocado no altar, alguém vinha com um garfo e arrumava. Porque sacrifício no altar não pode ser bagunçado. Tem que estar muito bem organizado. Está se tratando de um altar em que Deus quer acender o fogo. Não pode ser de qualquer maneira. Porém, houve 2 camaradas que não usaram da maneira correta o garfo. 1 Samuel capítulo 2 e verso 13. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, ao invés de pegarem o garfo para preparar uma oferta a Deus, diz a Bíblia que quando o israelita trazia o sacrifício, Hofni e Finéias observava, quando a carne começava a assar, ele dava uma ordem: pega o garfo e pega a melhor parte para nós. Essa melhor parte não era para o sacerdote, essa melhor parte era para Deus. O problema é Deus colocar o garfo na mão de alguém e essa pessoa usar da maneira errada. Deus nunca vai colocar um garfo na sua mão para que você tire a melhor parte que era de Deus. O que é de Deus e ninguém pode roubar dele. O último que tentou roubar alguma coisa de Deus, no quesito glória, deixou de ser ser humano e começou a comer grama. A glória de Deus, Deus não divide com ninguém. A glória é do Senhor. Além do garfo, tinha os braseiros. E eu finalizo. Para que servem os braseiros? Olhe para cá. O altar é de bronze. O fogo foi aceso por Deus. Só que esse altar ficava do lado de fora. Não era dentro da tenda. Diga-se comigo, do lado de fora. Do lado de dentro, o altar não era de bronze. Tinha um outro altar. O altar de ouro. Esse altar aqui era de ouro. E nesse altar de dentro não podia ter carne, não podia ter sangue, não podia ter animal. Só podia ter uma coisa: incenso. Diga comigo, incenso. No altar de fora tem carne, mas no altar de dentro só tem incenso. No altar de fora tem sangue, mas no altar de dentro não pode ter esse tipo de coisa. Aqui é só incenso. Quando o sangue do animal escorria no altar do lado de fora, apontava para a terra, porque o sangue caía na terra, mas no altar de dentro o incenso subia. Olha para cá. No altar de fora tem carne, tem desabafo, tem indireta, mas quando assumir o altar de dentro, deixa essas coisas para lá. Aqui é só incenso e adoração a Deus. Esse altar de dentro era chamado altar do incenso. Olhe para mim aqui. Esse altar do incenso funcionava da seguinte maneira: o sacerdote tinha um incensário sobre a sua mão, com uma espécie de corrente de ouro pendurada, com uma tampa. Deus deu para Moisés a instrução do que seria colocado dentro do incensário. Não era qualquer coisa. Coloca uma mistura de substância, acende o incensário. Olha o que o sacerdote fazia na frente do altar do incenso. Mais ou menos assim, ó. A fumaça cobria o lugar e ele adorava a Deus. Só que tem um detalhe: Deus falou assim para o sacerdote: não vai queimar qualquer coisa, tem que queimar 3 substâncias. Primeira substância, Deus quem disse: queima uma substância chamada estoraque. A estoraque é uma resina aromática obtida de uma árvore, provavelmente com cheiro doce e agradável. Segunda substância, a ônica, provém de uma concha de molusco marinho triturada, que soltava um cheiro agradável quando queimada. Tanto a estoraque quanto a ônica tem um cheiro agradável. Mas a terceira composição me chama a atenção, chamada de gálbano. O gálbano é uma resina extraída da planta com cheiro forte. Espera aí, mas era fixador. O gálbano não era cheiroso, mas se não tivesse ele, acendia o incenso. Agora, lá fora já não sentia o cheiro mais de nada, mas com esse cheiro forte aqui, aonde alguém passava, fazia assim, ó: tem incenso aqui, ó. Tem incenso aqui, ó. Tem incenso aqui, ó. Diga para alguém que está do seu lado, diga assim: a tua adoração tem cheiro. A tua adoração
tem cheiro, é fácil você saber onde tem um adorador. É só você sentir o cheiro da adoração dele. Escute, foi uma ordem de Deus. Esse incensário, ele tem que ser aceso, ele tem que queimar. Só que olha para cá, olhe para mim, Nadab e Abiú. Não vai acender um incensário de Deus com um isqueiro que tu acende o fogão de casa, filho. Não é para pegar o fogo seu. E de onde? Aí Deus falou, vai lá, pega o braseiro, vai lá fora no altar do fogo que eu acendi, pega uma brasa daquele altar e acende e oferece o incenso na minha presença. Aí Nadab e Abiú falou, que nada, vou lá fora pegar um fogo de Deus, que nada. Acenderam o incensário da maneira deles e foram oferecer perante o Senhor a oferta do incenso. Quando chegou diante da presença de Deus, a Bíblia diz, Deus matou eles, vírgula, porque trouxeram na presença de Deus um fogo estranho. Todo fogo que não foi Deus que acendeu é fogo estranho. Aqui só vale fogo que Deus acendeu. Fogo que não foi Deus que acendeu é fogo estranho. É fogo estranho, é fogo estranho. Cada dia que passa precisamos do discernimento do Senhor. Necessitamos do discernimento do Senhor, porque nem tudo que pula, nem tudo que levanta a mão, nem tudo que rodopia é fogo que Deus acendeu. Qual é a característica de um fogo que foi Deus que acendeu? Diga para alguém assim, ele não se apaga. Está aceso no domingo, na segunda também está, na terça-feira está aceso também, continua aceso sobre a nossa vida. Quem acendeu esse fogo foi Deus, e ele está aceso aqui, dentro de nós. Os historiadores dizem que esse fogo do altar ficou aceso até o ano 586 a.C., quando Nabucodonosor veio, sitiou Jerusalém e levou para o cativeiro babilônico. Só que tem um porém, ele pode ter apagado aquele fogo lá, mas tem um fogo que foi Jesus que acendeu dentro de nós. Esse fogo aqui não tem como apagar. E onde foi que esse fogo foi aceso? Antes de Jesus subir aos céus, ele disse em Lucas 24:49: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É nesse dia em que o fogo foi aceso, porque Lucas escreveu no seu livro dizendo: naquele dia da festa de Pentecostes foi a descida do Espírito Santo. Eu acho isso muito interessante, queridos, porque Deus entregou a responsabilidade na mão de um homem grego. Ele não era judeu, ele não falava a língua dos judeus. Deus entregou na mão do homem grego e disse assim para ele: eu vou te inspirar para você escrever como foi que o fogo foi aceso. Eu não sei como Lucas estava quando escreveu aquele texto de Atos 2, mas eu imagino ele pegando o papel e a caneta, ou o pergaminho, me dizendo assim: caí geneto, apnoectouranos, etios, rospes, peromenes, pinóis, biaias, cai eplerocê, rolou tom com exum catemenói. O que é isso? Transliterando para nós, Lucas estava dizendo: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, encheu toda a casa, encheu toda a casa, encheu toda a casa, encheu toda a casa. É nesse dia que o fogo foi aceso dentro de nós. Diga para alguém: o fogo está aceso dentro de você. O fogo está aceso dentro de você. O fogo está aceso dentro de você. O fogo está aceso, 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 aceso. A provação não vai apagar, a prova não vai apagar, a dificuldade não vai apagar, o problema não vai apagar. Quem acendeu o fogo foi Deus. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, adore. Urabacalamassúria. Urabacanamasúria. Quem acendeu o braseiro pentecostal dentro de nós?
Não foi Daniel Berg, não foi Gunavig, foi Jesus de Nazaré. E esse fogo vai queimar até o dia do arrebatamento. Olhe para cá, querido irmão. O teu problema não vai apagar o fogo que Deus acendeu em você. Quantas pessoas que estão aqui no nosso meio jejuaram, fizeram campanha, subiam um monte. Antigamente ainda era mais rigoroso, mas era com mais facilidade que acontecia. Me batiza com o Espírito Santo, Senhor. Orando, buscando a semana inteira. Aí Deus te batiza e você vem para o culto e não tem a capacidade de falar um momento em língua estranha, irmão. De duas a uma, ou o Espírito de Deus não te batizou mesmo, ou a tua lenha está furada, e não é porque você que está na oportunidade, aí você não quer demonstrar que Deus está usando o companheiro, mas isso vai cair por terra, porque tem uma geração de adoradores aqui em nosso meio. Eu não posso terminar essa mensagem, sem trazer Cristo para o texto. Esse altar aqui, o altar que nós falamos a mensagem inteira, era um altar que servia para a lei, mas era um altar imperfeito. Mas Jesus Cristo era perfeito. Se for fazer uma comparação do altar da lei para Jesus Cristo, você percebe que Jesus Cristo é superior a todas essas coisas. O altar do holocausto servia para perdão de pecados. Hoje nós temos perdão de pecados, e não é através do altar, é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nesse altar, a oferta de ação de graças era a Deus. Hoje nós damos uma oferta de ação de graças a Deus através da pessoa de Cristo. A oferta que davam naquele altar, chamada oferta pacífica, representava comunhão com Deus. Hoje nós temos comunhão com Deus através da pessoa de Cristo. Naquele altar o sacrifício era repetitivo. Hoje nós não precisamos mais, porque o nosso sacrifício foi único, e foi o sacrifício de Cristo. Aquele altar era um altar físico localizado no templo. Hoje nós temos um altar espiritual na pessoa de Cristo. O perdão daquele altar era efêmero, era passageiro, mas hoje nós temos perdão de pecado eterno através da pessoa de Cristo. O fogo daquele altar dependia do sacerdote colocar a lenha. Hoje o fogo que nós temos não depende do sacerdote, depende do Espírito. O Espírito de quem? O Espírito de Cristo. O homem escolhia qual animal ia sacrificar no altar, e com Cristo não foi um homem que escolheu, foi Deus, e ele escolheu seu único filho, Jesus Cristo. Naquele altar era várias vezes por ano, e com Cristo uma única vez. Naquele altar o animal morria no lugar do ofertante, e em nós Jesus morreu em nosso lugar. Naquele altar o sangue foi derramado. No altar de Jesus, que foi a cruz, também foi derramado sangue. Naquele altar o fogo queimava, mas queimava do lado de fora. E hoje, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, o fogo queima aqui dentro. O fogo queima aqui dentro. O fogo queima aqui dentro. Se o fogo queima dentro de você, levante a sua mão mais alto que você puder e libere um grito de adoração, como quem diz: o problema não apaga essa chama, o problema não apaga esse desejo que queima dentro de nós, de pregar o evangelho, de ganhar vidas, de ver o crescimento da obra de Deus. Não vai apagar, não vai apagar, não vai apagar, não vai apagar. Queridos obreiros, recebam dentro de vocês a chama que já existe aí, que foi acesa pelo próprio Deus, a chama para ganhar almas. Que Deus calce os vossos pés, que Deus sustente as vossas necessidades, que Deus dê saúde a vocês, porque
porque nós fomos chamados por Deus. Não foi para ter carro bom, não foi para ter casa boa, não foi para ser empresário, foi para arrancar as almas do meio das trevas. Um minuto de adoração a esse Deus. Glória a Deus. Um minuto de adoração aí. Só quem trouxe lenha. Só quem é carregador de lenha. Só quem é carregador de lenha. Só quem trouxe lenha. Só quem trouxe lenha. Sai do meio da timidez e adora. Chorebe calamassuri antereba calamahai. Deixa a chama queimar aí, deixa a chama queimar. Deixa a chama arder aí dentro de você. Tem pessoas que estão aqui agora ouvindo essa palavra, em que Deus está reacendendo a chama dentro de você. Vai escorrer pelos seus olhos a motivação de sua conversão. Deus não nos chamou para ajuntar tesouro na terra. Se o nosso coração não queimar pelas vidas, de que vale comer e beber e morrer? Você não acha que é uma vida muito medíocre? Comer, beber, conquistar e morrer, esquecido na história como se não fosse ninguém. Deus está à procura de pessoas que têm uma chama dentro dele. E essa chama vai dizer: Senhor, eu abro mão de tudo, Senhor. Eu abro mão das coisas vãs dessa terra, mas eu quero fazer uma grande coisa para o Senhor. Eu quero ganhar vidas para ti, Senhor. Deus está dando poder para você nessa noite. Mas esse poder não é para você na segunda-feira bater o seu ponto apenas. É poder de ganhar vidas, é autoridade do Espírito de Deus. Segure na mão de alguém que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. E eu termino a minha oportunidade. Curve a sua cabeça nesse momento e feche os seus olhos. Essa oração é endereçada a Deus, mas apenas algumas pessoas vão receber verdadeiramente a proposta de Deus para nós aqui. Porque eu sei que tem pessoas que não acreditam, estão querendo ir embora. Mas tem pessoas que estão aqui, que o fogo está queimando aí dentro de você. E Deus está contando com você. Você não vai parar, não vai. Esse problema veio para te tirar a tua força, veio para te tirar a tua autoridade, mas essa chama vai queimar. Espírito de Deus, Senhor, eu oro pela tua noiva, Senhor, pela sua igreja, meu Deus. Estamos reunidos aqui nessa noite, com o coração envolto da tua palavra, acreditando que essa chama não foi acesa por homem, mas foi acesa pelo Senhor. A chama que queima dentro de nós não pode se apagar. Nos dê sabedoria para manusear, para administrar, Senhor, para que o fogo permaneça aceso. Faz de nós carregadores de lenhas e ganhadores de vida por esse Brasil, Senhor. Levanta em nosso meio pessoas que não se importam, Senhor, de dormir no chão gelado, rebarácia, de comer comida simples e beber bebida simples. Que haja dentro de nós nessa hora
um avivamento pessoal em cada um de nós, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, eu quero saber se em nosso meio, ou pela internet, você que está nos ouvindo, você que já teve essa chama acesa dentro de você, mas ela se apagou, e hoje você ouve a voz de Deus te convidando para que essa chama seja acesa novamente. Você que está afastado do caminho do Senhor e hoje quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Se você estiver aqui no nosso meio, saia do seu lugar e venha aqui à frente receber oração, que nós queremos orar pela sua vida. É com você que Jesus fala. Você que está ouvindo aí pela internet, você que está cansado de viver uma vida vã e sem sentido, Jesus tem vida para você. Jesus tem perdão de pecados para a sua vida. Aonde está a primeira pessoa que vai entregar a vida para o Senhor Jesus? Aonde está você? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Aonde está você? Aonde está você? Saia do seu lugar e venha. A timidez não pode te prender agora. Agora não. A vergonha não pode te prender aí no seu lugar. Agora não. Jesus quer salvar vidas. Temos alguém para o Senhor nessa noite? Não temos ninguém? Temos alguém para Jesus? 2 vidas pela internet aceitou Jesus. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode se alegrar? Temos mais alguém aqui no nosso meio, na nave do tempo? O momento é agora. Vem correndo, vem correndo. Vem para Jesus. Não temos mais ninguém. Se todo mundo aqui já serve a Deus, aleluia, eu quero fazer um ato profético com você. Levante a sua mão direita para o céu, lá em cima. Se você acredita nisso, agora feche a sua mão, porque no fechar da sua mão, Deus está selando em você essa chama que queima. Deus acende na sua mão um braseiro, e assim diz o Senhor: aonde você pisar a planta do seu pé, o reino das trevas vai correr, e você ganhará vidas para o Senhor. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.